Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. A gente vai ler o capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte no versículo 19: O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Eu vou repetir esse início do texto. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e a sua palavra. Bom, queridos, algumas pessoas na vida, eles têm alvos elevados. Eu acho isso fantástico. Quando eu converso com alguém e quando você começa a ouvir sobre a perspectiva que essa pessoa tem da vida, é de fato algo muito especial, é algo muito profundo e ao mesmo tempo um grande desafio. Essas pessoas que querem essas coisas maiores, elas desejam alcançar lugares altos. E eu acredito que os nossos pés precisam de estar aí, em busca de lugares altos. É uma escolha, lugares altos são escolha. Você decide. Você pode, se você confiar em Deus e derramar o seu coração diante do Senhor. Outras pessoas, por sua vez, elas se satisfazem com a rotina da vida e as mesmas histórias de sempre. Geralmente essas pessoas, elas não vão tirar o pé do raso e elas vão continuar perpetuando as coisas que elas sempre viveram. Elas não vão conseguir se aprofundar na presença de Deus, elas não vão conseguir fazer grandes escaladas, elas não vão conseguir serem desafiadas, algumas até, diante dos desafios que lhes são apresentados, tremem, estremecem e simplesmente viram as costas, perdendo, quem sabe, uma grande oportunidade que Deus deu através de homens. Eu vou repetir, Deus nos dá oportunidades através de pessoas, através de homens. E às vezes a gente deixa passar pelo vão do nosso dedo oportunidades muito especiais que Deus quer colocar de presente na nossa mão. Eu acho que nós precisamos prestar atenção quando as coisas forem oferecidas a nós, os desafios forem colocados diante de nós. A gente vai ser tentado em desistir, a gente vai ser tentado em não aceitar o desafio, a gente vai ser tentado em virar as costas e seguir numa direção oposta. Nós vamos ser tentados a não glorificar a Deus. E o que você precisa entender é que, quer seja na sua vida espiritual ou na sua vida secular, os seus dias precisam glorificar a Deus. Amém? Então o que eu quero dizer é que quando você é desafiado a coisas espirituais e abraça essas coisas espirituais, o maior abençoado é você mesmo. E na sua vida secular, lá no seu emprego, lá nos seus estudos, lá na sua vida, diante da sua vizinhança, diante daquilo que você está vivendo no cotidiano, os desafios também vão aparecer. Coisas especiais lhes serão apresentadas. E se você não tomar cuidado, aquilo tudo vai vazar pelo vão do seu dedo. E você não pode deixar isso acontecer em nome de Jesus. Eu gostaria de destacar nessa noite 3 lugares que os nossos pés podem nos levar, que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, os nossos pés podem nos levar a lugares de provas. Eu vou repetir. Os meus pés, os nossos pés, podem nos levar a lugares de provas. Os nossos erros, por exemplo, nos levam para esse destino. Todas as vezes que os meus pés
caminham para fazer coisas erradas, eu estou seguindo nesta direção, lugares de provas. Por quê? Porque nós vamos ter tantas oportunidades durante a vida, e durante uma semana a gente tem inúmeras oportunidades. E temos oportunidades para fazer o que é errado também, você sabe disso. E existem oportunidades que vêm como uma cara assim, toda especial. E se você não prestar atenção, é a oportunidade que é apresentada para você como um grande gancho para arrebentar a sua fé. E você precisa então tomar bastante cuidado. Bom, há também lugares de estagnação. Os nossos pés podem levar-nos para esses lugares. O que é estagnação? Estagnação é aquele estado da mesmice já perpetrado nas nossas vidas. Você não quer crescer, você não quer diminuir, você quer seguir daquele jeito porque você acha que daquele jeito está bom. A nossa falta de atitude nos leva para este destino. Lugares de estagnação. Então, primeiro, a gente pode ser conduzido pelos nossos próprios pés a lugares de provas, a lugares de estagnação, mas também podemos ser conduzidos a lugares de fortalecimento e desafios. Diga, fortalecimento e desafios. Desses 3 lugares, é aqui que eu quero colocar o meu pé. A cada dia, e é aqui que eu tenho colocado o meu pé. Eu espero que o seu pé já esteja nesse lugar, em nome de Jesus. Não é assim, eu vou ver se eu vou colocar o meu pé no lugar do fortalecimento do desafio. Não. Seu pé já tem que estar nesse lugar e você tem que lutar para permanecer nesse lugar. Você não pode desistir desse lugar. Você não pode desistir de acreditar naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Mesmo que hoje você não esteja conseguindo entender, você continuar firmado na presença dEle, olhando para Ele, certo de que o Pai tem o melhor reservado para você. Mas os seus pés, na sua escolha, precisam estar em lugares de fortalecimento e desafios. Gente, não tem como a gente crescer se a gente não for desafiado a algo a mais. Não tem. Não tem possibilidade de um ministério de adoração, Solange, crescer se não for desafiado a algo a mais. Não tem possibilidade do ministério de sonoplastia, da introdução de uma igreja, ou qualquer outro ministério infantil, ou ministério pastoral, sabe, crescer se o mais não for desejado. Eu preciso desejar mais, irmão, sobre a minha vida também como pastor. E confesso para você que é uma luta quase que diária para permanecer ali e para alavancar o meu próprio coração mais para cima. É uma luta às vezes, é uma luta entre a minha carne e o meu espírito, porque a minha carne está militando contra o meu espírito e o meu espírito está militando contra a minha carne. É uma luta que às vezes parece ser uma luta tão desigual. E ela só não é desigual porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. A gente só não desiste de algumas coisas na vida porque Deus nos sustenta e nos diz, continua adiante, vai em frente, continua crendo, continua confiando, continua. Eu tenho 2 perguntas importantes. A primeira é, para onde você tem caminhado? E a segunda pergunta é, para onde os seus pés têm te levado? Para onde os seus pés têm te levado? Responda para si mesmo. Para lugares de provas, como consequência dos seus erros. Para lugares de estagnação, porque afinal de contas, ficar na mesma é uma opção agradável para algumas pessoas. Ou a lugares de fortalecimento e desafios. Aqui, a nossa determinação nos levará a esse destino. Você precisa perseverar. Amém? Então diga assim, eu preciso perseverar. Persevera. Vai ter dia que o desânimo vai bater e você vai ter que dar um nó no desânimo. Vai ter dia que você não vai ter vontade de vir para o culto. Você precisa vencer isso. Porque basta ficar 1 semana, 2, 3 semanas em casa e a gente perde o gosto até pelas coisas de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu já vivi isso uma vez na minha vida. E foi muito ruim porque eu me desviei dos caminhos do Senhor.
Mas Deus, pela graça dele, foi lá e me trouxe de volta. E eu tenho tanta gratidão, porque Deus usou pessoas na minha vida. Deus usou pessoas para dizer para mim, em alto e bom som, que se eu continuasse naquela caminhada, que eu agora estava desejando viver novamente, o caminho seria um caminho de destruição. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor foi misericordioso para comigo. Eu quero destacar 3 coisas com base no texto desta noite. A primeira delas é: você precisa fazer do Senhor a sua força e fortalecer-se menos no seu eu. Sai da frente, irmão. Sai da frente de Deus. Para de atrapalhar Deus. Para com isso. Uma das formas que a gente tem de atrapalhar Deus: fazer o que está no nosso coração e não o que está no coração de Deus. E às vezes a gente até acha que está fazendo alguma coisa para glorificar Deus, mas no fundo lá, e depois de um tempo a gente diz: não, eu estava querendo ir na força do meu braço. Aí você vai precisar de uma humildade muito grande para dizer: olha, eu dei com os burros na água e precisei retroagir. E confesso que isso é para os fortes. Sim ou não, irmãos? Reconhecer os próprios erros e dizer: eu preciso voltar atrás, é para os fortes. Não é todo mundo que vai nessa pegada. A maior parte das pessoas é orgulhosa e não consegue entender a importância de dar um passo para trás para depois avançar 10. O problema é que se você persiste naquela direção, você vai encontrar o caminho da estagnação. E aqui, quem sabe, é um caminho muito tortuoso, que você precisa se desvencilhar. O texto diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele não diz que Ele é a força dele. Ele não diz que os braços dele são a sua força. Ele não diz que a sua força está na sua razão. Ele não diz que a sua força está na sua intelectualidade. Ele não diz que a sua força está na persuasão das suas palavras. Ele não diz que a sua força está nos seus direitos. Ele não diz que a sua força está na sua inteligência. Mas ele diz, o Abacuque, ele vai dizer para nós que a força dele vem do Senhor. E o Senhor é a força dele. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor precisa ser a sua força em nome de Jesus. Avance apenas em Deus. Só em Deus você pode avançar. Avance no Senhor. Se Deus disser que está do seu lado, você vai enfrentar uma tropa. E você vai ser vencedor. Agora, irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Você pode ter do teu lado uma tropa e estar sozinho e querer enfrentar uma situação fora da bênção de Deus, e você vai ser derrotado. Há uma frase antiga que há muitos anos eu venho compartilhando, que é mais ou menos assim: o homem sem Deus, com a maioria, não é nada. O homem sem Deus, com a maioria, não é nada. O homem com a maioria, sem Deus, não é absolutamente ninguém. Mas o homem, ao lado de Deus, contra uma grande multidão, ele pode todas as coisas. A questão é: o Senhor está do seu lado? De verdade, responda: Deus está com você naquilo que você está fazendo, naquilo que você está colocando no coração para viver. Avance apenas em Deus. Se não tem autorização de Deus para fazer alguma coisa que você deseja, por boa que ela possa lhe parecer, não faça. Não faça. Não faça. Se você não tem o aval de Deus, Deus sinalizando para você com uma placa verde dizendo: filho, estou junto com você, vamos em frente. Então não faça isso. Não dê um passo para essa direção. Nós precisamos sempre perguntar para Deus qual é a sua proposta para as nossas vidas. Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que eu viva nesse momento? Aqui, a gente está sempre perguntando para Deus: Senhor, a gente tem pensado sobre algumas coisas, mas o que o Senhor quer que a gente faça? E a gente tem procurado, a liderança da Betel tem procurado caminhar apenas com a autorização de Deus naquilo que a gente vai fazer. Irmãos, e graças a Deus tem dado certo, porque Ele está na nossa frente. Tem dado certo, Deus tem nos honrado, Deus tem sido assim tão bom com a gente. Cumpre-nos então
não avançar na força dos nossos braços. Eu quero destacar alguns textos e eu queria que você apenas ouvisse esses textos. O primeiro texto, Provérbios 16:5, diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Uma pessoa orgulhosa, o texto está dizendo o quê? Que vai ser punido. Segundo texto, Provérbios 16:19 diz: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que compartilhar despojos com os orgulhosos. Os textos estão falando sobre orgulho e sobre a gente correr do orgulhoso. Isaías 2:12 diz: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Um pouco mais adiante, agora no Novo Testamento, Tiago no capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, a Bíblia ela é muito clara quando se trata dessa questão de orgulho. E aqui está dizendo para a gente que todo orgulho da nossa parte vai ter a oposição de Deus. Não adianta você ser orgulhoso, não adianta você querer levar a coisa na sua bronca, do seu jeito. De verdade, irmão, nós acabamos de tomar comunhão. Nós nos assentamos já em volta da mesa, eu acho que a gente continua naquela conversa agora da comunhão depois da ceia. É igual quando a gente vai receber visita em casa, ou nós vamos visitar alguém, a gente vai lá de repente para um lanche, para um café da tarde, ou para um jantar, seja lá como for. A gente chega, conversa, comunhão, os crentes pelo menos oram, falam com Deus, né, antes de comer. Espero que seja assim na sua casa, em nome de Jesus. Tem crente que não ora, tem gente que não ora, não sabe agradecer o pão que está sobre a mesa, só sabe reclamar da mistura que faltou, seja lá do que for. Mas vamos voltar à questão. E aí as pessoas sentam em volta da mesa e se satisfazem, se fartam. E aí depois a gente continua conversando. A gente está assim hoje, na conversa depois da janta. Acabamos de jantar e agora a gente está aqui conversando. E o Senhor está na cabeceira da mesa, só nos observando. Quem sabe alguns de vocês nessa noite estão com as suas cabeças reclinadas nos ombros do Senhor Jesus, recebendo dele alento para a alma, direção para a vida e luz para os caminhos. Outros, quem sabe, estão dispersos, estão em volta da mesa também, estão do meu lado, quem sabe, mas estão dispersos, quem sabe preocupados com as coisas. Eu comecei o culto dessa noite um pouco preocupado. Eu falei, mas é incoerente o que eu estou vivendo aqui. Porque a gente está aí vivendo 14 dias por proteção. 14 dias de jejum por proteção do céu sobre nós. E aí eu vou ficar ali observando o vendaval que está do outro lado da estrada e parece que o vento nem passou aqui. Ou se passou a gente nem viu, porque do outro lado da estrada as árvores estavam entortando lá. Não sei se você prestou atenção. Eu dei uma olhada ali, eu falei, Deus, eu falei, Senhor, me perdoa porque eu estou sendo incoerente nesse momento. Eu estou jejuando com os meus irmãos. Eu estou orando por proteção e eu preciso acreditar que essa proteção está aqui. É assim, gente. Aí quando você consegue recobrar os seus sentimentos, os seus pensamentos, você vai vivendo alinhamento com o céu e você vai liberando o seu próprio coração dos enganos da sua alma. E foi o que eu precisei de viver nessa noite. Teve uma hora que eu falei, estou aqui adorando a Deus, vou ficar pensando agora em vento. Ou eu confio ou eu não confio. Olhei algumas vezes por ali, Maurício entrelaçou os olhos, a Ju, ele já sabe, o pastor deve estar preocupado. Eu falei, não, deixa eu descansar, Senhor, eu quero descansar no Senhor. Mas a pergunta que eu quero fazer agora para você é qual é o vento que está soprando lá para o lado de fora. Mas tem um detalhe especial. Que você vai sair daqui de dentro e você, quem sabe, vai sentir ele sobre o teu rosto, mais próximo. A questão é, você continua acreditando que Deus vai estar e vai continuar te dando livramento, ou você vai agir como eu agi no começo desse culto, como um incrédulo? Eu estou julgando a mim mesmo, a minha própria atitude, porque foi isso que Deus colocou no meu coração.
Eu estava atuando no início dessa celebração, que é para Deus, como incrédulo. O Espírito Santo vem e fala: filho, mas sabe o que eu fiz? Dobrei meu joelho e fui pedir perdão para o Senhor. Falei: Deus, me perdoa. Eu quero olhar só para o Senhor. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só o Senhor quero ver. É como aquela canção: eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Vamos ver só o Senhor nessa noite? Vamos ver só o Senhor nessa noite, amém? Vamos deixar lá para fora as circunstâncias, vamos fazer do Senhor a nossa força, vamos tirar a força do nosso braço, até porque, meu irmão, se tivesse que soprar o vento muito forte aqui, eu não teria poder nenhum nas minhas mãos e na minha condição humana de simplesmente ir ali fora e falar assim: vai para lá, vento. Pela autoridade do nome de Jesus, sim. Você acha que isso é possível ou não? Eita, nós. Misericórdia. Você acha que isso é possível ou não, irmão? Sim, Jesus foi o nosso maior exemplo. E eu lembro que um dia nós estávamos debaixo de uma tenda de circo num projeto evangelístico, do qual eu era missionário, garoto ainda. E eu me lembro que começou uma chuva muito forte. Mas pensa numa chuva muito forte e um vento assim, um vendaval. E parecia que o circo ia sair voando, irmãos. Era um espaço mais ou menos desse tamanho aqui, maior um pouquinho até, maior do que esse espaço aqui. E parecia que aquilo ia sair voando, e de repente a gente olha para o lado, numa das partes, numa das caídas de água, começou a formar um bolsão de água. E ali a gente começou a clamar o nome de Jesus e pedir: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. E a gente tentando segurar alguns pontaletes de ferro dessa altura aqui, eixo de caminhão, Serjão. Uns pontaletes assim, firmado no chão, levantando simplesmente, fazendo assim com o vento. Negócio pesado, é ferro puro. É pesado, não é, Serjão? Negócio pesado, precisa de força. E a gente colocava ali com aquilo ali no chão com um martelo de 5 quilos, 10 quilos, uma marretona. E aquele negócio formando aquela bolsa de água. Nosso medo era arrebentar tudo, estragar a lona. Aí o nosso pastor, mais ou menos parecido com quem aqui, só para você ter uma ideia, pensa no Tiaguinho. Cadê o Tiaguinho? Está aí? Está lá, fica de pé, varão. Um homem bonitão assim, pode sentar, mas no porte do Tiaguinho. Acho que mais parecido com a Lelê. Né? Bem. E aí o que acontece? O pastor viu aquilo tudo e falou: Deus, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer. Irmãos, eu vi esse homem fazer isso. Nós pegávamos em 2, 3 pessoas para tentar levantar o ferro para tirar, para a água descer, mas já tinha formado uma bolsa de uns, sei lá, mais de 200 quilos na cabeça da gente. Mas a gente queria salvar aquela tenda de circo. Irmãos, aquele homem pegou aquele ferro assim que segurava parte da estrutura do circo. Ele falou: gente, sai de lado, por favor. Orou a Deus. Ele foi lá, levantou, o negócio desceu e a água foi embora. Negócio de Deus. Eu vi, ninguém contou. Irmãos, fala sério. Eu já era desse tamanhozinho aqui. Estava mais magro naquela época lá, mas era forte. Nós pegamos em 3, a gente não conseguiu fazer isso. Ele chega lá, levanta o negócio e puf. Deus, só Deus. Qual é o vento que está soprando sobre você hoje? Confia no Senhor, amém? Você pode confiar em Deus, irmão? Você pode fazer do Senhor o seu auxílio, o seu ajudador. Você pode, em nome de Jesus, tirar a força do seu braço, porque você está tentando nela, e você está vendo que a coisa não vai dar certo, e não tem dado certo, mas só que quem sabe, Deus te chamou aqui nessa noite para ouvir que você está muito cheio de si.
Você está acreditando muito na sua condição. E eu quero te dizer, abre mão, porque o que Deus tem para você é o melhor, em nome de Jesus. Vamos lá, eu quero ainda citar 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, gente? Deus concede graça para quem é humilde, quem trilha o caminho da humildade, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero compartilhar, repartir com você nessa noite, você precisa permitir que Deus seja o seu instrutor. Deixa Deus te instruir, irmão. Deixa Deus. Ele faz os meus pés como o do servo, ou do servo. Ele faz os meus pés como o do servo. Sabe o que é que a Bíblia vai trazer para nós nessa noite como uma comparação? É como se fosse uma gazela, um pequeno veado, mas preparado, porque ele é treinado pela vida. Preparado porque ele é treinado subindo, escalando montes, montanhas. Às vezes sobrevivendo nas encostas das montanhas e não caindo, e sendo guardado por Deus. E o texto diz que o Senhor é aquele que faz os nossos pés como o do servo. Eu consigo enxergar a firmeza, eu consigo enxergar a estabilidade, eu consigo enxergar a sustentação, eu consigo enxergar atrás dessa figura a paz necessária para viver tudo aquilo que significa entrega. Entrega nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Deus, em sua graça, nos dá firmeza no andar e deseja treinar os nossos músculos espirituais. Não andamos firmes apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Também andamos firmes quando os ventos nos sopram contrários, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que é mais quando as coisas são contrárias que a gente prova que a gente está firme. Que a gente está ali do lado do Senhor, que a gente está ali firme no Senhor. Quando Deus achar espaço para dar para você o treinamento certo, então algumas coisas vão acontecer. Primeiro, os seus saltos serão certos. As opções serão as melhores. As suas decisões serão firmes, as suas escolhas serão feitas na certeza. A sua expectativa será na medida. O seu ritmo será o do compasso certo. Os seus saltos terão precisão. Não haverá necessidade de tanto esforço. Os seus dias não serão apenas para sobreviver, mas para viver. Para de sobreviver e comece a viver. O seu casamento não pode ser um ato de sobrevivência, tem que ser um ato de vida. E só vai ser um ato de vida enquanto você permitir que Deus guie o seu relacionamento com a sua esposa. Deus está nos preparando para lugares altos, mas a questão continua sendo a mesma. Nós queremos os lugares altos ou nós queremos os lugares de estabilidade? Se você quer lugar de estabilidade, você vai perpetuar o seu passado, e eu quero dizer que esse não é o plano que Deus tem para você, em nome de Jesus. Abra o seu coração nessa noite e diga: Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem reservado para a minha vida. Eu quero, Senhor, tocar aquilo que o Senhor quer que eu toque. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Senhor, eu quero enfrentar os desafios à minha frente, na certeza de que o Senhor vai estar ali do meu lado. Quando nós temos alguns desafios na nossa frente, nós não enxergamos muito como é que vai ser o futuro. A melhor coisa a se fazer é caminhar na dependência de Deus e na expectativa de que as suas mãos não se encolherão na hora da nossa necessidade. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele vai estar lá. Ele vai te ajudar. Ele vai abrir a porta na hora certa. Ele vai dar a direção no momento oportuno. Ele vai te fortalecer na sua necessidade. Qual que é a sua necessidade hoje, meu querido? Eu queria começar falando sobre as necessidades emocionais.
Às vezes, nós precisamos que Deus nos cure de algumas dificuldades que enfrentamos na nossa vida. As necessidades emocionais são diversas. E o problema é que quando emocionalmente falando, nós não estamos bem, as coisas em nossa volta, por melhor ou por boa que elas pareçam ser, elas perdem o gosto. Então eu quero falar com você nessa noite, que durante os últimos dias se sentiu muito desanimado e que quem sabe pensou em desistir. Pensou em desistir da sua própria vida, pensou em desistir daquilo que Deus disse que vai fazer na tua vida, pensou em desistir do seu relacionamento com a sua esposa, ou você que é mulher com o seu esposo. Quem sabe você pensou em desistir da igreja. Quem sabe você pensou em desistir dos seus estudos. Quem sabe você pensou em desistir de continuar acreditando no milagre de Deus. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa ouvir em bom som. Hoje é o dia do seu fortalecimento, em nome de Jesus. Você só precisa ter uma coisa que a gente falou aqui o tempo todo: humildade, para dizer: eu preciso ser fortalecido. No final desse culto a gente vai orar por fortalecimento. E você então vai sair do seu lugar e vai vir aqui para nós orarmos por você. Não é vergonhoso reconhecer que às vezes enfrentamos a fraqueza, que nos sentimos abatidos, que ficamos com medo, até nos sentimos desesperados diante das notícias que chegam para nós. Não é errado nós, por vezes, na nossa vida, contarmos com as pessoas. Errado é nós depositarmos a nossa confiança única e exclusivamente nas pessoas. Porque às vezes as pessoas podem falhar conosco, mas o Senhor não falha com a gente. Amém? Então guarde no seu coração: Deus não falhará com você. Ele estará ao seu lado o tempo todo. Gente, a última palavra dessa noite é a seguinte: lugares altos, ou lugar alto, é o resultado de uma jornada de perseverança e submissão. Perseverança e submissão. Perseverança e submissão. Faze-me andar em lugares altos. Guarde 3 coisas no seu coração nessa noite. Primeiro, lugares altos são possíveis para aqueles que aprenderam a passar pelos vales. Eu quero chegar no lugar alto. Só que primeiro você vai ter que passar pelos vales, para então chegar lá em cima. Às vezes a jornada no vale é muito desanimadora, porque a gente não enxerga muita possibilidade do nosso lado. A gente não consegue enxergar muita perspectiva do nosso lado. É porque a nossa visão ela não é uma visão tão elevada. Nossa visão é uma visão mais periférica, é mais o que está acontecendo naquele momento na nossa vida. E o problema é que às vezes a gente se esquece de que nós continuamos caminhando para os lugares altos. Nós continuamos seguindo para alcançar os lugares altos. Só que algumas pessoas nessa caminhada, até começar essa subida para os lugares altos, elas estão entorpecidas pelo que elas estão enxergando. Quem sabe você olha para um lado, para o outro, olha para trás, olha para frente, consegue enxergar que você está sozinho, que não é um lugar de muitas possibilidades aonde você está com os seus pés, naquele momento. Na verdade, você acha que não está sendo observado. Presta atenção. Você acha que não está sendo observado. Você acha que ali não é lugar de possibilidades. Você acha que aquilo ali não é um bom futuro e não vai trazer um bom futuro para você. Mas você se esquece que você continua caminhando e dizendo: Deus esteja do meu lado. E o Senhor, porque é fiel, está do seu lado, está caminhando do seu lado. Agora o Senhor, depois que você passou pelo vale, você vai começar agora a enfrentar as alturas. E gente, diga-se de passagem, isso também é desafiador. É muito gostoso porque você sabe que você está no caminho certo, estava na direção certa. Mas é desafiador porque a subida é íngreme. Para a gente alcançar lugares altos, quem sabe
no início da jornada, a gente ainda vai com aquele gás todo, mas quando a coisa vai chegando mais ou menos na metade da jornada, pensa numa escalada. Quando vai chegando mais ou menos na metade, você começa a sentir medo, você começa a sentir frio na espinha, você começa a ouvir sussurros do vento, e o vento, quem sabe, vai vir e vai dizer assim no seu coração: ei, desiste, desce, porque esse lugar não é lugar para você. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite que ali é o teu lugar e que você tem que continuar subindo em nome de Jesus. Acho que você não entendeu nada. Acho que você não entendeu nada. Os sussurros vão vir e vão tentar te entorpecer, quem sabe dizendo que ali não é o teu lugar. Mas você vai continuar subindo porque o Senhor te diz: aqui é o teu lugar, continue subindo, porque eu estarei do seu lado, eu estou do seu lado. Eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei. Eu continuei do teu lado. E agora você sai daquela visão mais periférica, mais do aqui e do agora, e começa a ter uma visão mais celestial. Você começa a ser tocado, você começa a ser impregnado com aquela visão que Deus deseja que você alcance. E você agora olha para os lados e já tem uma outra visão das coisas. Aquilo que era problema deixa de ser problema, porque a sua visão é uma visão mais elevada, porque a sua confiança é uma confiança mais elevada. Você está mais firmado na presença do Senhor. Amém? Segunda coisa, o seu vale é instrumento de Deus para te levar a um patamar mais elevado. É instrumento de Deus. Pastor, estou num vale hoje, o negócio está tão difícil. Você não tem ideia. Eu sei o que é isso porque eu já passei por alguns vales na minha vida. E é ruim mesmo. Mas passa. Porque os vales não são nosso lugar. Nós somos criados por Deus para tocar e para viver em lugares altos. Tanto é que quando fechar nossa caminhada aqui na terra, nós vamos para onde? Nós vamos para o céu, irmãos, lugares altos, elevados, espiritualmente falando, o ápice, tudo de bom que a gente deseja. Em terceiro e por último, o problema é quando nos acostumamos com as coisas, mesmo com as coisas ruins, e paramos de desejar os propósitos de Deus para as nossas vidas. A gente começa a meio que fraquejar, então toma cuidado, seja qual for a sua idade. Eu quero dizer para você nessa noite, sonhe, continue sonhando grande, mas sonhe do tamanho de Deus, e que o seu sonho se transforme num propósito de Deus na tua vida, porque sonho sem visão é perca de tempo. Sonho sem visão é perca de tempo. Então começa a sonhar sim, mas busca, e que o seu sonho se transforme numa visão para a tua vida, e que a visão que Deus plantar no seu coração te leve para o lugar aonde Ele quer te ver. Lugar mais alto que você possa imaginar, em nome de Jesus. Mas não esquece de caminhar em humildade na presença do Senhor. Bom, eu queria fechar essa palavra nessa noite, voltando com você um pouquinho o texto. Continua com a sua Bíblia aberta aí, se não abre de novo, por favor. Lá no livro do profeta Abacuque, quem está dizendo para nós essas palavras é alguém que sabe o que é problema. Ele disse o seguinte, lá no verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os instrumentos de corda. Quem é esse camarada que fala de tanta confiança em Deus? É o mesmo que aquece no seu coração a expectativa de que quando as coisas estiverem difíceis, ele continuará glorificando a Deus. Presta atenção, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor
e exultarei no Deus da minha salvação. E aí ele então diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. É só o Senhor que nos faz andar em lugares altos quando as coisas estão dando erradas na nossa frente.